E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sou professora Elisângela Oliveira, professora de língua portuguesa, e hoje, aqui dentro de nossos estudos de sintaxe, mais especificamente, chegamos à análise das vozes verbais. Bom, e o que estuda isso? Mas o que é isso mesmo? Essa análise das vozes verbais? A gente vai estudar a relação do verbo com o sujeito. É basicamente isso. As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou se o sujeito recebe a ação. Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva e reflexiva. Aprendam, gravem esses três nomes, tá? Ativa, passiva, reflexiva. A voz ativa, o sujeito é o agente da ação. O sujeito ele vai praticar ativamente a ação. Exemplo, vi a professora. A ação aqui é ver. Quem viu? Eu, o sujeito oculto na oração. Então, o sujeito é o agente da ação. Voz passiva, o sujeito ele sofre a ação, o sujeito ele é paciente, ele recebe a ação. A professora foi vista. O sujeito aqui nessa oração é a professora. A professora fez alguma coisa? Não, ela sofreu, ela recebeu a ação. Alguém viu a professora, certo? E a voz reflexiva, quando o sujeito ele vai praticar e sofrer a ação simultaneamente. Vi-me ao espelho. A ação foi de ver. Quem foi que viu? Eu vi quem? A mim mesma. O sujeito, ele praticou e sofreu a ação. Então, vamos estudar a voz ativa em primeira mão. Na voz ativa, o sujeito ele é agente, ou seja, ele pratica a ação. E aí nós temos três exemplos, onde nós vamos identificar o sujeito e também a ação. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Sujeito da oração, Bia. A ação de tomar o café. Quem tomou? Bia. Então, Bia é o sujeito, a gente. Bia fez a ação. Aspiramos a casa toda. Sujeito na oração é um sujeito oculto. Nós. A ação, aspiramos. Quem fez a ação? O sujeito. Sujeito, agente. Já fiz o trabalho. Sujeito, oculto, eu. A ação de fazer o trabalho. Quem fez? Eu. Então, meus amores, recapitulando, o sujeito, na voz ativa, ele pratica ativamente a ação. Vamos agora ver um pouco sobre a voz passiva. Ao estudar a voz passiva, lembre-se da palavra paciente. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente e assim ele não pratica, mas recebe a ação. Os exemplos: a vítima foi vista ontem à noite. O sujeito, a vítima ela foi vista, ela não viu, então ela recebeu a ação. Aumentou-se a vigilância desde ontem. A ação, acontece sujeito aí paciente, certo? E sobre a voz passiva, nós ainda vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre essa classificação, que a voz passiva ela pode ser analítica ou sintética. A formação da voz passiva analítica, ela é formada pelo sujeito paciente mais o verbo auxiliar, que pode ser, estar, ficar, entre outros, mais o verbo principal da ação, conjugado no particípio, mais o agente da passiva. Exemplos:
O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Aí, no exemplo, nós temos essa formação do sujeito paciente, mais o verbo auxiliar e um segundo verbo chamado de principal, mais o agente da passiva. E assim ocorre com os outros exemplos. A casa toda foi aspirada por nós, o trabalho foi feito por mim. Então, sujeito na voz passiva analítica. E a voz passiva sintética, esse é mais fácil para você identificar, uma vez que você vai sempre ter a presença do pronome apassivador, se. Então, a voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, devido justamente ao uso do pronome, ela é formada pelo verbo conjugado na terceira pessoa, podendo ser no singular ou plural, mais o pronome apassivador se, mais o sujeito paciente. Exemplos: tomou-se o café da manhã logo cedo, aspirou-se a casa toda, já se fez o trabalho. Então, aí nós temos dois casos distintos de voz passiva, tá certo? E vamos agora para um terceiro tipo de voz verbal, que é a voz reflexiva. Quando isso acontece, quando o sujeito ele vai praticar, né, e receber a ação simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo ele vai fazer uma ação e essa ação vai ser com ele mesmo, ok? Exemplo: a velhinha sempre se penteia antes de dormir. Sujeito na oração: a velhinha. Qual é a ação de pentear? Quem, quem penteia? A velhinha. Penteia quem? A si mesma. Então, ela praticou e recebeu a ação. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Sujeito na oração: eu. A ação, ou seja, o verbo cortei. Quem cortou? Eu. Cortou quem? A si mesmo. Voz reflexiva. O sujeito ele faz e recebe a ação simultaneamente. A formação da voz reflexiva: o verbo na voz ativa, mais o pronome oblíquo, me, ti, si, nos, vos, que serve de objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto e representa a mesma pessoa que é o sujeito. Exemplos: atropelou-se em suas próprias palavras. Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Olhei-me ao espelho. Então, nesses exemplos, você vê basicamente essa formação do verbo na voz ativa, mais o pronome oblíquo, né, que é o se aqui nos exemplos, e o me, que vai servir de objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto. Mas, professor, eu tenho dúvida em relação a objeto direto e indireto, pois eu prometo a vocês que em um vídeo posterior eu vou estar expondo, né, esse conteúdo para vocês, tá certo? Sobre o objeto direto e também o objeto indireto. Né? Podem se aprofundando já nesse conteúdo, tá certo? E a voz reflexiva, ela também pode ser chamada de recíproca. Isso acontece quando o verbo reflexivo indica reciprocidade. Mas e o que é reciprocidade? Às vezes você fala algo para alguém, uma coisa boa para alguém, né? Você olha para a pessoa e diz: nossa, como você é inteligente, maravilhosa. E aí a pessoa responde: a recíproca é verdadeira. Isso quer dizer o quê? Que ela sente a mesma coisa que você, né? Que ela pensa a mesma coisa que você. Ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação, no caso aqui da voz reflexiva recíproca, os dois ou mais sujeitos vão praticar a ação e, ao mesmo tempo, também serão pacientes. Exemplo: eu, meus irmãos e meus primos damos-nos bastante bem. Ou seja, eu me dou bem com eles e eles se dão bem comigo. Então, a ação ela é recíproca.
Sofia e Lucas amam-se. A Sofia ama o Lucas e o Lucas ama a Sofia, né? É uma voz reflexiva recíproca. Vozes verbais e sua conversão. Geralmente, por uma questão de estilo, podemos passar a voz verbal ativa para a voz verbal passiva. Ao fazer a transposição, o sujeito da voz ativa torna-se o agente da passiva e o objeto direto da voz ativa torna-se o sujeito da voz passiva. E aí nós vamos ver aqui um mesmo exemplo nas duas vozes. Né? Primeiro aqui, aspiramos a casa toda. Sujeito da ativa, nós. Quem aspirou? Nós. Sujeito, oculto. Verbo, aspiramos, que é um verbo transitivo, direto. Objeto direto, a casa toda. Exemplo na voz passiva, a casa toda foi aspirada por nós. Sujeito, a casa toda, o verbo auxiliar foi, um outro verbo principal, que é aspirada, e o agente da passiva, por nós. Então, você pode observar nesse exemplo uma transposição da voz ativa para a voz passiva. É importante lembrar que somente os verbos transitivos admitem transposição de voz. O que é verbos transitivos? São aqueles verbos que pedem complemento, tá? Então, somente eles admitem transposição de voz. Isso porque, uma vez que os verbos intransitivos não necessitam de complemento, não tem objeto que seja transposto em sujeito. Em um próximo vídeo, eu prometo a vocês que nós trabalharemos o objeto direto, objeto indireto, e também os verbos transitivos e intransitivos, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui, tá certo? Com o estudo das vozes verbais. Até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço. Eu espero ter ajudado você a sanar as suas dúvidas sobre esse conteúdo, vozes verbais. É um conteúdo de ensino fundamental maior, mas também é um conteúdo para concursos, para Enem, tá bom? Espero ter contribuído com vocês, certo? Então, tchau, beijos e até o nosso próximo encontro.